Olá pessoal, eu sou o Pedro Lucas. Eu sou o Alan Felipe. Nós vamos falar hoje sobre a história do direito nas eras históricas. Tudo isso começou a partir da Idade da Pedra, em que o ser humano inicia uma reunião em tribos para conseguir sobreviver. Porque, segundo o próprio Aristóteles, o ser humano é um animal social e político. Naturalmente falando, ele era preeminente da corrente do naturalismo, justnaturalismo. E a partir dessas tribos, organizadas em pequenas tribos formadas principalmente por núcleos familiares, começou a haver a discussão sobre o surgimento da agricultura, iniciando assim um período neolítico, que foi a partir do surgimento tanto da escrita quanto da agricultura. E isso permitiu o crescimento dessas tribos. Essa reunião de tribos começou a gerar cidades que, por sinal, começaram a ser governadas por um estado. E começaram a surgir as primeiras leis também. A primeira lei que se tem registro é o Código de Hammurabi, que foi encontrado na Mesopotâmia antes de Cristo. As primeiras principais civilizações da época grandes eram Roma, Grécia, Babilônia, Egito, mas a principal era Roma. E Roma, a partir de um determinado tempo, muitos anos, começou a sofrer instabilidades políticas e sociais, que levaram à destabilização de tudo e a invasões dos bárbaros, que eram povos originários da Noruega, Escandinávia, regiões nórdicas. Com isso, as pessoas começaram a sair das cidades e ir em direção ao campo, onde foi instaurado o feudalismo, novo meio econômico da época da Idade Média. Então, também na Idade Média houve o crescimento da Igreja Católica, que foi a principal força política da época, inclusive estão acima dos reis. Posteriormente houve a queda também desse sistema feudal com as cruzadas e o advento da nova classe social, que era a burguesia, derivada do comércio. Depois dessa burguesia começou a expandir o comércio para outras áreas, gerando assim a colonização. Dois países foram principais na colonização, que é Portugal e Espanha, que disputavam terras em outros cantos do mundo. A partir daí das colonizações, houve vários processos, como por exemplo a escravidão, que voltou à tona, e consequentemente países que foram colonizados pelos portugueses e pelos espanhóis começaram a ficar independentes. Mas na Europa iniciou a Revolução Industrial, que fez a necessidade dos países europeus que adentrassem a industrialização expandissem a mão de obra mais barata e procurassem mercado consumidor. Com isso, ocorreu a neocolonização no final do século XIX e início do século XX, que foi um dos principais gatilhos para os conflitos globais que vimos no início do século XX, que o Alan vai falar agora. Assim como ocorreu a Primeira Guerra Mundial, sobre seus conflitos e tudo mais, que ocorreu em 1914, e com isso se encerrou em 1918. Com a perda da Alemanha pela Tríplice Aliança, que era a Rússia, Inglaterra e França. Depois dessa guerra, houve um tratado chamado Tratado de Versalhes, que é um tratado que todos os países se reuniram para fazer uma reconstrução nova na Europa. Com isso, a Alemanha foi muito afetada socialmente, politicamente e economicamente. Por esse lado, surgiu o partido chamado nazismo, que foi governado por Adolf Hitler, que Hitler enxergava que o seu povo, que era conhecido como raça ariana, que era uma raça suprema que não podia passar por aqueles conflitos, que eles não eram merecedores. E com isso, ele invadiu a Polônia e decretou a Segunda Guerra Mundial. Na Polônia, houve elaborações de campos de concentrações, que foi um extermínio de mais de 6 milhões de pessoas, principalmente com os judeus. Naquela época, os judeus eles não tinham defesa e segurança, pois tinha muito preconceito. Logo após esse holocausto que ocorreu tudo mais, após essa falha humanitária, na verdade, houve a fundação da ONU, preocupações sobre os seus direitos humanos universais. Depois foi a fundação da ONU em 1945. O campo do direito ele é importante na sociedade porque ele traz reflexões e conscientizações sobre os direitos e obrigações e justiça social. Por exemplo, como por seminários ou palestras em escolas, locais de trabalho,
faculdades e dentre outros. Ele ensina também na sociedade também a importância dele sobre capacidade legal civil e como campanha nas redes sociais também, que ele utiliza plataformas digitais para divulgar suas informações, como recursos e histórias inspiradoras relacionadas com direitos civis e questões de justiça social, e também como debate em fóruns comunitários, sobre propor um debate público para propor ideias para as pessoas. Elas veem que tem uma participação de experiências e opiniões sobre direitos civis e na sociedade atual. O Direitos Humanos também pode engajar também sobre palestras, músicas, poesias também, para mostrar suas questões históricas também, conscientizações, reflexões também nisso. E também tem a capacidade legal civil, que no caso, ela propõe às pessoas da sociedade conhecimentos e experiências também, como compreender o sistema jurídico e uma defesa sobre si mesmos e as suas comunidades locais. Com isso, transformar a sociedade muito boa, igualitária, justa e solidária, e também transformar as próximas gerações futuras. Esse foi o nosso trabalho. Pessoal, muito obrigado. Valeu, muito obrigado por ter assistido. Até a próxima.